Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal Exata em Dobro. É um canal pensado para você que quer aprimorar os seus conhecimentos na área de física e de matemática. Tá? Eu sou o professor Carlos e estamos lidando aí com as equações do segundo grau, aprendendo vários métodos. Já tem uma sequência de 4 aulas aí que você deve assistir se você quer ficar muito bom nesse assunto que é a equação do segundo grau. Hoje é a 5ª aula. Vamos para a nossa aula de hoje então. Ok? Na aula anterior a gente aprendeu um pouco sobre equação do segundo grau e resolvemos uma equação do segundo grau utilizando a ideia de que o primeiro membro da equação é um trinômio quadrado perfeito, né? Eu quero até voltar nesse assunto aqui um pouquinho. Vamos dar mais um exemplo para elucidar melhor, né? Então vamos lá. Suponhamos que eu tenha aqui uma equação desse tipo aqui, ó, 9x ao quadrado mais 30x mais 25, ok? Igual a zero. A gente ainda não sabe se é um trinômio quadrado perfeito, né? Como que a gente faz para saber como é que é um trinômio quadrado perfeito? Eu ensinei isso na aula anterior para vocês, só lembrando vocês, né, que aquele conteúdo lá do 8º ano, lá que você tem lá um produto notável, a mais b ao quadrado, isso aqui é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É uma regrinha prática para não ficar enrolando com essas contas aí, ok? Se não lembrar da regrinha, basta fazer o produto A mais B vezes A mais B, que vai dar o mesmo resultado aqui. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, ok? Então, nós estamos com um trinômio aqui no primeiro membro da nossa equação. Olha aqui, ó. Por que é um trinômio, né? Você tem um monômio mais outro monômio, então 3 termos aqui formam o que? Um trinômio. Para saber se é um trinômio quadrado perfeito, você deve seguir o seguinte procedimento. Eu vou escrever novamente aqui essa equação para você entender o que nós vamos fazer aqui a partir dessa que eu estou escrevendo novamente aqui. Por quê? Porque eu quero o seguinte, gente. Você tem que pensar o seguinte. Para ser um trinômio quadrado perfeito, o primeiro passo é você saber se esse termo aqui, o primeiro e o último aqui, ó, tem raízes exatas, né? Ou extrai-se deles a raiz exata. E aqui nós vamos fazer isso agora. Tem raiz exata? Tem raiz exata. Qual que é a raiz de 9x ao quadrado? É 3x. Concorda comigo? Qual que é a raiz de 25? É 5. Muito bem. Então, se a raiz... então, sim, já tem uma grande chance disso aqui ser um trinômio quadrado perfeito, né? Tá bom. Agora, mas ainda não confirmamos. Para confirmar, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que fatorar o termo do meio aqui e escrever novamente essa equação. Vamos fazer isso rapidinho, fatorando o termo do meio lá. Você tem 30, né? Vamos fatorar lá o 30, tá? Por 2 aqui vai dar 15, correto? Né? Vamos melhorar isso aqui. Por 3 aqui vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então, o 30 é a mesma coisa de 2 vezes 3 vezes 5, né, pessoal? Então, eu vou fazer o quê? Nós vamos escrever novamente essa equação, tá ok? Nós vamos escrever novamente essa equação aqui. Nós vamos escrever novamente ela. Só que quando chegar no termo do meio aqui, eu não escrevo 30x. Eu vou escrever 2 vezes 3 vezes 5. Então, vamos fazer isso, ó. 9x ao quadrado mais, olha lá, chegou no 30. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5. Não esquece do x. Tá aqui o x. Né? Vamos colocar um vezes aqui. E o 25. Então, eu escrevi novamente a mesma equação. Só mudei aqui o termo do meio. Escrevi ele numa forma fatorada.
Então tá aqui, tudo isso aqui é uma multiplicação, né? Muito bem. Agora, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que fazer a seguinte análise, olha só. Aqui, no termo do meio, aqui ó, nesse termo do meio, tem que ter esse valor e esse valor aqui. Tem esses dois valores? Vamos ver. Aqui é 3x. Tem o 3 aqui, tem o x aqui. Então tem, esse aqui tem. E esse aqui tem? Tem também, né? E além de ter esses dois valores, tem que sobrar apenas o 2. Sobrou apenas o 2 aqui? Sobrou apenas o 2. Então, se obedeceu esse critério, então significa que é um trinômio quadrado perfeito. Então agora eu vou escrever novamente a nossa equação original, só que num outro formato, porque agora eu sei que é um trinômio quadrado perfeito. E como que eu escrevo ela nesse formato aqui, ó? Nesse formato aqui. Eu escrevo ela assim, ó. Eu tomo esse aqui como sendo o primeiro termo, que é o 3x, e esse aqui como sendo o segundo. Coloco lá. Certo? Fecho o parênteses aqui. E o que vai no meio deles aqui? Ou um mais ou um menos. Aí, para você saber se é mais ou menos, você volta na sua equação original e olha o primeiro sinal. Não é o segundo, é o primeiro sinal. Se ele for mais, aqui também vai ser mais. Se lá for um menos, aqui também vai ser menos. Ok? E isso ao quadrado, conforme está lá, vai ser igual ao trinômio quadrado perfeito, que era o primeiro membro da nossa equação lá. Então, a gente sabe que isso é igual a zero. Tá, pronto, está praticamente resolvido, né? A gente conclui agora fazendo o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, 3x mais 5, que está ao quadrado, é igual a 3x mais 5. Novamente, então, 3x mais 5 vezes 3x mais 5 igual a zero, pessoal. Agora, a gente faz aquela regrinha, aquele princípio básico, né? Se um produto aqui, ó, é igual a zero, ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero. Então, o primeiro fator é 3x mais 5 igual a zero. Aí nós vamos pegar o 5 que passa subtraindo e o 3 que está multiplicando passa dividindo, né? Então vai ficar assim, ó, 3x igual a menos 5 e o x aqui, isolando o x, fica 5 sobre 3. E de cá, mesma coisa, 3x mais 5, que vai ser igual a zero. Então, como a equação é a mesma, vamos ter aqui também x igual a menos 5 sobre 3. Tá? E esse, então, seria o x' e o x duas linhas, que dariam o mesmo valor para os dois. O x' e o x duas linhas aqui. O mesmo valor para os dois. Né? Muito bem. Então, tá. Mas nem sempre a gente vai encontrar apenas trinômio quadrado perfeito. Às vezes, vamos encontrar trinômios que não são quadrado perfeito. E esse também é o objetivo dessa aula. Então, eu vou ensinar aqui agora para vocês um outro método. Olha para essa equação aqui, ó, que eu estou sublinhando aqui de verde. Olha para essa equação. Só de bater o olho a gente sabe que não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque na hora que você imagina a raiz aqui, esse aqui até que tem raiz, mas aqui no 85 não tem raiz. Concorda? Então, não é um trinômio quadrado perfeito, né? Então, qual que é o valor de x aqui nessa equação? Como achar esse valor de x? Calma, que eu vou ensinar mais uma maneira de você encontrar, então, o valor de x numa equação do segundo grau. Tá? Então, para começo de conversa, vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa equação aqui de outra maneira, tá? Vamos escrever essa equação aqui assim, ó, pessoal. Vou colocar aqui para você ver se concorda. X ao quadrado mais 12x igual, o menos 85 passa para o segundo membro, mais 85. Ok? Vamos começar por isso aqui. Muito bem. Tá. Por que chama-se método geométrico? Hoje em dia quase não se usa
mas os livros trazem, a gente faz questão de explicar, porque antigamente não tinha formulazinhas prontas igual nós temos hoje, né? Igual vocês vão ver na próxima aula, equação de Bhaskara e tudo mais. Então a maneira que eles tinham de resolver a equação era esse jeito que eu vou ensinar aqui para você agora, ó, ok? E é importante a gente ensinar, por quê? Porque você vai compreender como que nós chegamos na equação de Bhaskara, como que nós entendemos, como que surgiu o discriminante delta, que também é tema da próxima aula. Então, nós vamos dar uma interpretação geométrica para essa equação aqui, ok? Como que seria isso então? Então, primeira coisa, imagina o seguinte, vamos desenhar um quadrado. Um quadrado aqui, que eu quero desenhar aqui com essa cor laranja, né? Nós vamos ter que fazer um jogo de cores aqui para explicar isso, correto? O que seria esse quadrado aqui? Seria exatamente o primeiro termo dessa equação, que é x ao quadrado, ok? X ao quadrado não é x vezes x, ou seja, então tem uma interpretação aqui, que aqui seria x e aqui seria x, e a base do quadrado é x e a altura é x, então a área desse quadrado aqui, né? A área desse quadrado que eu estou aqui achurando de laranjado, seria então, a área dele seria x vezes x, que é x ao quadrado. Então essa área aqui seria o x ao quadrado, que seria essa interpretação aqui do primeiro termo, ok? Muito bem. Agora vamos para essa interpretação aqui, ó, do 12x. Como que seria? Como que eles interpretavam antigamente esse 12x aqui, ó? Que seria então um complemento de área. Você vai ver que nós estamos aqui, pessoal, fazendo, completando um quadrado perfeito. Se isso aqui não é um quadrado perfeito, nós vamos dar um jeito de enxergar isso aqui como um quadrado perfeito, tá certo? Então, como que seria isso? Seria o seguinte, nós vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar um retângulozinho aqui do lado, e esse lado aqui do retângulo vale 3. Vou colocar aqui o 3, ó. Vou colocar o 3 aqui. Aí eu pergunto então para você, qual que seria então essa área desse retângulo aqui, sabendo que esse lado aqui vale 3? Qual que seria essa área aqui, ó, que eu estou desenhando aqui de verde? Essa área aqui não seria, a base não seria o 3, aqui, ó, daqui até aqui não é 3, e a altura não seria exatamente o x, então essa área aqui seria 3x, correto? Muito bem. Professor, de onde você tirou esse 3? Você vai entender onde eu quero chegar com esse 3 na hora que você enxergar o 12x aqui, ó. Olha só. Pensando da mesma maneira que ali. Esse retângulo aqui teria uma... Aqui também seria 3. Então, esse retângulo aqui também seria uma área de base x e de altura 3. Então, a área, base vezes altura, base x, altura 3, x vezes 3, 3x aqui também. E a mesma coisa para os outros lados, ok? A mesma coisa para os outros lados. Então, aqui também seria 3x e aqui também seria 3x. Opa! Aqui também seria 3x. Muito bem. Então, quanto que dá? 3x mais 3x, 6x mais 3x, 9x mais 3x, 12x. Ou seja, a interpretação do 12x seria essa. Bem, e agora? O que fazer para encontrar o x que nós queremos? Porque o objetivo de uma equação é achar o x, né? Ainda tem mais uma interpretação aqui. Há algo ainda a se fazer. Vou colocar de preto aqui agora. Vou completar esse quadrado. Vou completar esse quadrado. O que está faltando para completar esse quadrado? Não seria os cantos aqui, ó? Né? Mas aqui. Agora presta atenção, olha só. Se esse lado aqui vale 3, né? E esse lado aqui também vale 3. Então, essa área aqui, ó, que eu vou pintar aqui de preto, que eu vou achurar aqui de preto, então ela seria 9. Então, essa área aqui seria
9, porque aqui seria 3 e aqui a altura também seria 3. Base vezes altura seria 9, né? Tudo bem. Então, quer dizer que essa área aqui também, eu não vou colocar, mas também seria com o mesmo raciocínio, daria 9 aqui também e de cá também, ok? Completei o quadrado. Mas um outro jeito de entender esse quadrado todo aqui agora seria somando a área laranjada com a área verde somado com as áreas pretinhas aqui, ó. Essa área aqui, essa área aqui e essa área aqui. E uma outra maneira de entender é enxergar o quadrado todo. Como que seria então essa enxergando o quadrado todo? Bom, a gente sabe que aqui vale 3. Aqui vale x, ó. Isso aqui não vale x, ó. Daqui, vamos lá. Esse lado aqui vale x, então aqui, ó, daqui até aqui embaixo vale x. Então, aqui também vale x, ó. Então, não é verdade? Então, a pergunta é, daqui desse vértice até o vértice lá embaixo, vale quanto? É isso que nós queremos saber aqui agora. Mas quanto que vale do vértice ao outro aqui? Então, vamos colocar aqui de fora, ok? Que é essa altura aqui. Vale x aqui, vale 3 aqui, ó, esse pedacinho, e outros 3 aqui. Então, você há de convir comigo que daqui até aqui vale x mais 3. X mais 3, que é x mais 6. Ok? A mesma coisa aqui também, ó. A mesma coisa daqui até aqui. X mais 6. Muito bem. Então, agora tem duas maneiras de você interpretar toda essa área aqui. Toda essa área você pode interpretar. A primeira maneira é base vezes altura. Ok? Qual que é a base? X mais 6. Vamos colocar aqui. X mais 6. Acontece que a altura também é x mais 6. Então, x mais 6 vezes x mais 6, base vezes altura, x mais 6 ao quadrado, ora essa. Ok? Mas agora vamos à segunda interpretação. A segunda maneira de interpretar, aliás, que é na verdade a primeira que a gente começou, né? É somando essas áreas aqui. Se eu somo essa área do centro aqui, ó, que é a área laranja, que é o x ao quadrado, eu somo essa área com a área verdinha aqui, que a gente já ensinou a interpretação dela, que é justamente os 12 aqui, ó, 12x, correto? Aqui, ó, os 12x, né? Vamos colocar aqui, por que 12x? Porque 3x mais 3x, não, 3x vezes 4, 12x, ok? Somada com essas áreas dos cantos aqui, ó, que vale 3, e aqui vale 3, 3 vezes 3, 9, 9 4 vezes, né? Dá 36. Então, aqui vai dar 36. Pronto, completamos os quadrados. Agora sim você consegue descobrir o valor de x e até de uma maneira razoavelmente fácil, né, pessoal? Não é difícil, não. Olha só. Vamos fazer isso aqui, então. X mais 6 aqui ao quadrado, não é? Opa. Quer dizer, vamos fazer o seguinte. Vamos dar a seguinte interpretação aqui. Vamos lembrar de um detalhezinho. Olha só. Você lembra que aqui, ó, quando a gente passou o 85 para cá, construímos uma identidade aqui para esse 12x ao quadrado mais 12, não é? Mais 12x. Que está justamente aqui, pessoal, ó. Quanto que é x ao quadrado mais 12x? Não é igual a 85? Então, eu posso substituir isso aqui por 85 mais o 36 que está aqui. Agora sim, nós temos x mais 6 ao quadrado igual a 121.
85 mais 36, 121. Aplico as raízes dos dois lados, aplicando as raízes aqui, ó. Se eu aplico a raiz aqui, eu tenho que aplicar de cá também, né? Qual que é a raiz, então? Ó, qual que é a raiz de qualquer valor que está elevado ao quadrado? A raiz e esse valor eliminam-se, né? E a raiz de 121 dá uma raiz exata, que vai ser 11, né? Então aqui fica assim, ó. X mais 6 igual a 11. Ok? Estamos quase acabando. Vamos completar aqui a equação, a resolução da equação, da seguinte maneira. X é igual a 11 menos 6. Quer dizer que x é igual a 5. Ok? Olha só, achamos apenas um resultado para x. Mas o que faz todo sentido, né, pessoal? Uma vez que a gente está falando de um segmento de reta. Esse segmento de reta aqui não tem como valer 5 e valer 8 ao mesmo tempo, por exemplo, né? Então, nós estamos falando desse segmento de reta aqui e ele vale 5, ok? Ele vale 5. Muito bem. Agradeço aí pela presença no nosso canal. Eu sou o professor Carlos Henrique Salles e já vai acionando o seu sininho aí, por favor, né? Ok? E até a próxima aula, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal e não esquece do joinha também, por favor. Dá um joinha. Tchau, obrigado.